É Caçapava do Sul, bem servida, na Rua Benjamin Constante, 1268. É Bem Motel, tranquilidade para os bons momentos, na BR 287, entre o trevo da Chevrolet e o Shopping Praça Nova. Carnim Mecânica Automotiva, na Rua Alcides Coimbra, na Vila Lorenzi. Cefaz Metalúrgica e Serralheria. Telefone 991 70 0170 no Boi Morto. Lázaros Clínica Veterinária e Pet Shop, na Avenida Dores 588. Telefone WhatsApp 999 32 26 69. Acompanhe aos sábados, a partir das 4 horas da madrugada. Amanhecer com o Célio. Imembuí. A nossa história é a nossa raiz. 19h36. 20 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite, casa cheia hoje aqui no programa. Trago um abraço em nome da Lisete Fröhlich, apresentadora do Empreender com Sucesso. Hoje, 1º de setembro, casualmente, o programa está fazendo aniversário, viu? 6 anos. Eliezer Victor aqui conosco na programação da Rádio Imembuí, pilotando a nave-mãe da Rádio Imembuí. Querem encostar um pouquinho aqui? Tá muito forte o vento ou não? Não ainda? Tá bom assim? Tá fresquinho, né? Está sujeito a instabilidade nas próximas horas. Estamos começando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje, 6 anos. Foi lá em 1º de setembro de 2017 que a Rádio Imembuí empreendeu mudanças na sua estrutura de programação, implantou o programa Tá Na Hora e o programa Empreender com Sucesso da Lisete Fröhlich. Então, os dois programas que estão de aniversário hoje, o Tá Na Hora e o Empreender com Sucesso, desde aquela mudança da programação. Agora, a mais recente programação da Rádio Imembuí foi a inserção do Controle Geral, 2ª edição. Ou seja, o que significa isso? A Rádio Imembuí está sempre flexibilizando a sua programação para estar mais perto da comunicação, para estar mais perto da audiência de seus ouvintes, diante do aproveitamento dos seus comunicadores e do conteúdo a ser divulgado no ambiente da cidade. Muito bem, o programa tem o patrocínio da Tinks Tintas. Pensou tinta, pintou com Tinks. Um abraço para todos os amigos aí da Tinks Tintas que vão conosco já, confirmando, viu, Eliezer, o patrocínio já para a pré-jornada, esquentando lá em final de setembro, início de outubro, né? Acho que 24 de setembro, é isso? 27 e 4. 27, tá lá, ó. 27 de setembro e 4 de outubro. 27 de setembro no Maraca e 4 de outubro no Beira Rio. Fluminense Inter, Inter e Fluminense. Tinks Tinta vai conosco de novo. Construtora Jobim, Cristo Rei Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Tudo bem com vocês aí? Que lá é o Renato Oliveira, lá, ó. Aê, viu? O famoso farejador da notícia. Decora detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes, número 500, Camobi. Você pode comprar também pelo WhatsApp, 3311-7789. Pode buscar todas as informações pelo WhatsApp. Universidade Franciscana, Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho. UFN, Pampeiro Volkswagen. Amanhã, direto
posto da Pampeiro na Serafim Valandro, showroom provisório, porque vem aí o showroom da nova Volkswagen, da nova Pampeiro, 63 anos, todo ele sendo reestilizado. Aguardem! Ângelos Oeste, complexo velatório na Elvio Basso, 1519. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária. Agrocomercial Canabarro, na Borges 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima, tá aqui o pessoal, ó, educação e humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual no 30 26 48 25, em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Lá na rodovia do prefeito. Um abraço para o meu amigo Luiz Fernando, lá da Purifique. Brita Pinhal, agora neste mês, agora no dia 5, a Brita Pinhal está completando 50 anos. Soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte. Muito obrigado para toda aquela família operosa, trabalhadora, significativa na continuidade da missão inicial, dos objetivos iniciais do seu Baldur e que consagram aí cada vez mais a modernidade dos investimentos. Muito obrigado por estarem sempre junto conosco aqui e nós vamos ainda na semana que vem dar mais visibilidade para esses 50 anos da Brita Pinhal a ser comemorado agora no dia 5 de setembro. O marco referencial é 5 de setembro, mas tem todo mês de setembro aí para fazer referências aos 50 anos. Cis Limpa Sistemas de Limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. A Cis Limpa estreou hoje no programa Tá Na Hora um quadro informativo com o nome de Plataforma Digital, somente notícias das redes sociais. Colégio Marco Polo, Ser Luz, ontem a Ser Luz continuou a série da história do aço em Santa Maria, o aço na construção civil. Nossas Raízes, ontem um ótimo programa aqui, a Luciana Paola Camilotti e o Rodrigo Silva Jardim, como convidado o advogado Rony Pilar Cavalli, o CF Carlos Flávio Barbosa ainda continua em férias, um grande abraço para toda essa equipe maravilhosa, grande equipe e grande programa ontem conduzido pela Lisete Frölich. Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, Pronto Atendimento e Centro de Diagnósticos, acesse saudeprotege.com.br, um abraço especial aí ao dirigente, o Zoé Dalmora, o médico, o doutor Zoé Dalmora. Feito, vamos lá. Estão aqui conosco o Elivelton Assis Kimmel, professor de língua portuguesa. Seja bem-vindo. A professora de geografia, como diz o pessoal lá, né? Professora de geografia, essa pronúncia da linguística tem que estar sempre afinada, né? Belquis Medianeiro Oliveira da Silva. E a senhora coordenadora, não anotei o seu nome aqui, minha cara coordenadora. Alexandra, isso? Uhum. Alexandra, Brasil dos Anjos, seja bem-vinda também. Obrigada. E as estudantes, Maria Fernanda Calegari Alves, aluna do 9º ano. Maria Fernanda, tudo bem, Maria Fernanda? Laura Stangerlin Arnold. Lara, perfeito. Lara, desculpa, aqui. Agora não é arrumar aqui. Lara Stangerlin Arnold. Está aqui, já vou aumentar agora para não errar de novo. Luísa Rendutra. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Bem-vindos todos. Quem começa falando dos professores? O Elivelton, a professora Belquis, a coordenadora Alexandra? Quero que vocês nos falem aí o que vocês estão trazendo para nós daqui. A Lisete me passou aqui um projeto, mas primeiro eu vou dar uma boa noite, né? Fazer a saudação, depois a gente fala mais do projeto Língua Portuguesa e Geografia, que é o motivo que vocês estão aqui conosco. Tudo bem? Boa noite, professora. Vamos ver mais perto aqui desse nosso microfone para captar a voz. Tá ligado ali? Peraí que ele já arruma com a senhora aqui. Tá aí. Boa noite a todos, então. Nós estamos aí com as alunas representando as turmas do Colégio Fátima, dos 9º anos, que estão trabalhando com um projeto, né, junto com Geografia e Língua Portuguesa. Ótimo. Memórias compartilhadas, a solidariedade transformada em afeto para a promoção da valorização do ser humano. Professor, olha aí, que capricho, hein? É trabalho já de mestrado aqui nessa... É um nome bem comprido, né, inclusive. Mas o nome até pode assustar, mas eu acho que a proposta em si eu acho bastante esclarecedora. Eu acho que, para início de conversa, eu acho que é importante nós destacarmos
o quanto houve, né, Prof. Bel, essa nossa preocupação em tentar propor um projeto para a escola, e em específico para os 9º anos, em que justamente a gente pudesse explorar da forma que a gente acredita ser mais eficaz e mais profunda possível essa questão da solidariedade, para que os alunos de fato, e as meninas estão aqui, elas podem conversar daqui a pouco, para que eles experimentassem mesmo e que eles experimentem mesmo essa questão da solidariedade na prática, né? Em ações na prática, nessas instituições. Então, estamos todos muito felizes, nós professores, eu acho que a comunidade escolar, os pais deles, de um modo geral, com esse projeto que estamos ainda desenvolvendo, vamos desenvolver até o final deste ano. Ótimo. Professora coordenadora, boa noite. Boa noite. Como é que é? Bom trabalhar com uma equipe assim. Com certeza. Inovando, né? Esse projeto é um desafio muito grande, porque ele é um projeto anual, que ele acontece mensalmente e cada mês tem uma meta a ser cumprida, né? Então, ao mesmo tempo, assim, os alunos que seguem esse projeto, eles são desafiados e eles acolheram com muito carinho esse projeto, e é uma equipe assim de alunos fantásticos que mensalmente procuram a melhor forma de atender esses alunos, né? Porque esse projeto surgiu a partir da campanha da Fraternidade de 2023. Então, as meninas vão colocar o que eles pensam e fazem mensalmente a partir do projeto lançado pelos 2 professores. Muito bem, vamos dar boa noite então. Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Qual é a sua atividade aí no projeto? Bom, então, cada uma é de uma turma. A Lara é da 191, eu sou da 93 e a Luísa é da 192. E nós 3 frequentamos lares diferentes, cada um tem uma proposta diferente. O meu lar, que eu frequento, é um lar misto, possui 28 idosos e, bom, como a Prof. Ali falou, esse projeto surgiu da campanha da Fraternidade, que esse ano teve como tema a fome, e a fome é um tema bem extenso, bem abrangente, porque a gente não muito abrangente. Muito abrangente, porque a gente não fala só da fome de comida, de alimento, a gente pode falar da fome de carinho, de afeto, de atenção. E, bom, a fome é a 3ª vez já que é esse tema escolhido como tema da campanha da Fraternidade. Sim. Então, a gente pode ver que é uma emergência, assim, é uma coisa que importa para muita gente. E nós, assim, no momento que a gente buscou o projeto, eu e o colega da língua portuguesa, a professora Eli, a gente exatamente priorizou os lares de idosos. E a gente, então, buscou abranger os 3 lares que são entidades públicas, né, que são mantidos pelo município com a ajuda da comunidade. Então, cada turma, ela leva a assistência, o afeto, para lares diferentes. Então, eles têm vivências diferentes. Porque nós temos o Lar das Vovozinhas, que é um lar só de idosas. Nós temos o Abrigo Oscar José Pitã, que é um lar misto para homens e mulheres. E nós temos o Vila Itagiba, que é um lar só de homens, só de idosos. Então, são realidades diferentes, onde eles têm, a proposta deles é cumprir metas assistenciais, mas principalmente a questão do afeto. Porque, assim, na cidade, a gente tem muito. Esses lares, eles são acolhidos no sentido do assistencial, né? As pessoas, elas se reúnem, elas buscam, assim, levar mantimentos, material de higiene, mas fica nisso, né? Elas entregam nos lares e elas, na verdade, elas não fazem esse acompanhamento, que é uma preocupação para nós, desenvolver com esses idosos o vínculo do afeto, que agora nós já estamos, né, já caminhando aí da metade para o final do projeto. Então, a gente já viu que os idosos já conhecem eles pelo nome, e eles também. Eles já esperam eles no dia da visita, porque como a gente tem um acompanhamento mensal, então eles já esperam, eles já sabem o dia da visita. As visitações começaram em abril.
Começaram em abril, no mês de abril, exato, e nós vamos encerrar no mês de dezembro. Então, agora já nós vamos para a 6ª visitação, né? Então, já temos esse afeto estabelecido, né? Então, a gente já sente, assim, um acolhimento. Na primeira visita, né, meninas, foi muito interessante, assim, ó, porque alguns idosos perguntaram até assim, trouxe um presente para mim? Porque eles estão acostumados com esse tipo de assistencialismo. Vai à visita, leva o presente e, não, às vezes, não retorna mais. Né? Faz uma visita e fica, né? Mas vou deixar as meninas fazerem os relatos aí das atividades que estão acontecendo. Vamos ver aqui, só para apresentar para o ouvinte o que é o projeto, né? Estava vendo aqui, ótimo projeto, parabéns, hein? Está baseado, como vocês já disseram, na campanha da Fraternidade 2023, Dai-lhes vós mesmos de comer. Lembro da exortação do arcebispo aqui, lá no Colégio Marista Santa Marta. Ele falou, fez uma explanação dessa questão, dai-lhes vós mesmos de comer, né? A passagem bíblica em que diz, dai-lhes vós mesmos de comer. O objetivo geral é realizar, por meio da educação, ações que promovam a solidariedade, e os específicos organizar, como estão aqui os representantes, nas turmas dos 9º anos, ações de inserção dos alunos em lares de idosos. Ou seja, vocês estão indo lá, né, saindo da escola para ir lá dentro, como a professora destacou muito bem, a professora Bela destacou muito bem aqui. Propor a elaboração de um documentário, o que eu queria chegar? De um documentário que contém entrevistas nas quais os idosos possam compartilhar as suas memórias, de modo a manifestar respostas para 2 questões primordiais. Você tem fome de quê? Você tem saudade de quê? Olha, documentário hoje é uma das grandes mídias, uma das grandes mídias da comunicação para apresentar problemas sociais, para dar visibilidade para problemas sociais, porque trabalha com a imagem, com o poder da imagem em movimento, né? Então, vamos lá. Caras alunas, Maria Fernanda, a Lara ainda não falou, não deu boa noite ainda, e nem a Luísa, né? Então vamos dar boa noite aí, Lara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu acho que esse projeto a gente acabou aprendendo muita coisa, porque na nossa primeira visitação a gente estava com muito receio, principalmente a nossa turma, que é um lar somente de homens, o Vila Itagiba, que esse receio de que normalmente esses homens eles não compartilham muitas coisas. E daí a gente ficou pensando, será que eles realmente vão querer falar com a gente? E foi um estranhamento muito grande dos 2 lados, tanto dos nossos alunos quanto eles nos contando muita coisa. Mas agora a gente consegue conversar com eles, a gente sabe as histórias deles e eles sempre nos esperam, tanto que na nossa última visitação eles comentaram: ai, a gente estava se arrumando para esperar vocês. Ainda bem que vocês chegaram. Foi Olha muito aí, bom. olha só. Essa palavra estranhamento vem da sociologia, viu? É um termo sociológico. Luísa, tudo bem, Luísa? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você é 900 e... 92. 992? 92. 92. Isso. E a Lara é da? 91. Pus 91. 901 aqui, é 91. Certo. Obrigado. Tudo bem, Luísa? Bem-vindo. Tudo bem. A minha turma, quando a gente foi no Lar das Vovozinhas, que a gente frequenta, primeiramente a gente ficou com a mesma dúvida da Lara. Será que elas vão querer participar? Será que elas vão querer conversar com nós? Então, quando a gente chegou, foi aquela tensão e aquela timidez, aquela vergonha, tanto por parte da minha turma, tanto por parte das vovós. E eu lembro que quando a gente viu elas todas pela primeira vez, foi na igreja, que a gente foi lá na frente e daí apresentaram nós para elas, falaram do projeto e a gente ficou um tempo ali livre para conversar com elas e para ter aquele primeiro contato. Sim. E eu acho que, assim, aquele contato foi meio que impactante para todo mundo, porque muita gente da minha sala, pelo menos, não convive diariamente com idosos, não tem contato muito com idosos. Então, a gente não sabia muito bem o que conversar, muito bem como puxar assunto. E, para mim, pelo menos, o que me ajudou foi que uma hora, uma vovozinha pegou na minha mão, beijou a minha mão e me convidou para sentar com ela. E ela começou a conversar comigo. Imagina só a carência da vovó lá.
Sim. Chega uma menina aí, o que não passou na cabeça dela lá, de saudades dos tempos lá, hein? E quando ela começou a conversar comigo, começou a fluir a conversa. A gente começou a conversar sobre muitas coisas. Ela começou a me contar sobre o dia dela, sobre o que ela fazia lá. E eu acho que foi ali que eu realmente vi o que era o projeto e como é que ia ter os resultados dele. Maria Fernanda, sua impressão, só lhe dei boa noite, sua impressão dessa largada aí, desse primeiro contato, esse primeiro encontro. Estou achando fascinante, em primeiro lugar, viu? 2 belas declarações desse primeiro, uma do estranhamento, do impactante. Maria Fernanda. Bom, como nosso lar era misto, num primeiro momento, a gente ficou bem feliz, porque a gente queria muito que fosse o lar misto, porque, bom, teria uma visão de 2 mundos, tanto do homem quanto da mulher. E a gente gostou muito. Também no nosso primeiro contato, a gente teve muito estranhamento, porque tem muitos idosos que não conseguem conversar tanto, não interagem tanto. Mas, assim, no geral, foi muito bom, foi muito impactante. Teve tanto um estranhamento quanto um impacto naquele momento. E conversar com os idosos foi muito bom. Teve muita gente que se emocionou. Eu imagino. Muita gente se emocionou, muita gente teve que sair, tomar uma água, tomar um ar, porque realmente conversar com os idosos, conversar sobre a vida deles, as lembranças deles, as memórias, é emocionante, porque cada um tem a sua história, tem a sua convivência, a sua experiência no lar, então... Olha, você está falando, eu estou lendo, eu não estou olhando o celular aqui para ver, né? Estou procurando conhecer o projeto enquanto vocês vão falando. Então, pelo seguinte, professores, que eu estou impressionado aqui, vocês criam um projeto lá, como sempre assim nos projetos de mídia, e quando a gente vai a campo, a gente é surpreendido com uma outra realidade, além daquela que a gente planejou inicialmente. Veja que vocês planejaram aqui, a fome. E vocês estão trazendo aqui declarações fantásticas, assim, fantásticas no sentido de se tem algo que valoriza na comunicação, esse encontro com essa realidade, esse choque. Porque é uma realidade hoje muito dramática, tanto quanto é a fome, que se chama etarismo, que é a indiferença da sociedade para as pessoas que atingem uma determinada idade. Foi daí que surgiu, idosos, foi daí que surgiu exatamente a proposta do projeto. Porque como eu sou da geografia, a gente trabalha a questão do envelhecimento da população. Num contexto de mundo, de universo europeu, como elas sabem que é muito grave no mundo desenvolvido, a questão do envelhecimento é grave porque nós temos um grande contingente de idosos. E aqui, no Brasil, que a gente já vive esse processo de envelhecimento da população, então, com todas as carências que a gente tem na sociedade, porque nós estamos falando de lares públicos, de população com renda menor, então, claro que essa situação vai ficar mais problemática ainda, O que fazer? Muitas famílias, elas não têm o que fazer com seus idosos, elas não conseguem cuidar dos idosos, Então, é importante até que a sociedade saiba que muitos deles estão nos lares porque os filhos não conseguem manter os pais, os avós em casa, porque eles trabalham o dia todo, eles não têm como deixá-los, eles não conseguem pagar um cuidador. Então, isso tudo dificulta muito essa rotina, e que muitos deles têm familiares, alguns já não têm mais, então eles não conseguem muitas vezes visitá-los todos os dias, alguns que têm familiares. Então, tudo isso assim, traz dificuldades para eles que estão lá. Mas, assim, uma coisa que a gente encontrou muito positiva foi o acolhimento das direções desses lares. Todos os 3, o Lar das Vovozinhas ali, na presença da diretora Dona Leda, o Lar Vila Itagiba, na presença da diretora ali, a irmã Anja, e lá o Abrigo Oscar Pitã também, na presença da Dona Olga, que é a diretora, e todas as equipes de, assim, psicólogos, TOs, fisioterapeutas, e eles, assim, acolheram o projeto, acolheram as turmas de uma maneira, assim, maravilhosa.
Também eles esperam os alunos, as propostas de trabalho que as gurias vão colocar, porque cada mês a gente leva uma proposta diferente. Sim. Como a gente tem o documentário, então a gente precisa... Eles passaram de uma fase de entrevista para uma fase de atividade assim, mais livre. Então, para cada lar, eles criaram uma atividade, né? As ideias são deles também, né? A autonomia do projeto é deles, eles que pensam e eles que propõem as ações, né? Para cada ida, para cada mês, eles propõem as ações, a gente só ajuda. Eu vou deixar as meninas falar um pouquinho mais das atividades. Pode começar a Lara falando das atividades, a parte ali das entrevistas. Estou de assistente aqui. Não é de assistente de assistir vocês, é de espectador. Espectador mesmo. A nossa primeira visita em abril? Em abril. Em abril a gente foi conhecer os lares e acabamos conhecendo os idosos, perguntamos algumas coisas para eles e daí eles também nos contaram o quanto era bom ver a juventude. E na nossa última visita, a Prof. Bel acabou nos contando depois que a diretora lá do lar comentou que os idosos já ficam felizes de ouvir o nosso barulho. Então a gente se emocionou bastante. E daí então a gente ficou com 2 meses de entrevista, a gente fez perguntas, a gente acabou se emocionando muito com as histórias deles, sabendo a saudade que eles sentem. Ah, isso é uma riqueza, eu imagino, né? Se vocês provocam aí, tem uma vida, né? Imagina. Deles contaram como eles viviam antes, contaram como era a infância, o que lembravam, o que realmente tocava eles e a gente aprendeu muita coisa com eles. O que vocês filmavam? A gente... Registravam, digo melhor, né? A gente dividiu, assim, em grupos, né? 6 pessoas em cada grupo. E daí a gente fez todo um roteiro de perguntas. E daí a gente dividiu todas essas perguntas em algumas pessoas que gostariam de relatar isso. E daí alguém filmava e daí a gente fazia as perguntas e conversava com eles. Daí foi uma conversa bem profunda que a gente aprendeu muita coisa. Isso. Bem básica. É. Mas o roteiro, não é professora de português? O roteiro, inclusive, é legal falar sobre isso, porque o roteiro, ele não é um roteiro geral para as 3 turmas. Sim. Foi um roteiro pensado em cada turma, desenvolvido a partir do quão específico também é cada lar, porque cada lar tem as meninas, mais do que ninguém sabem disso, tem uma realidade diferente, como a professora Bel falou, tem uma demanda diferente. Então também quando a gente foi estruturar essas entrevistas para propor para eles, a gente foi pensando a partir desse primeiro contato, desse termômetro mesmo, deles sentirem os idosos, a questão de como eles falavam sobre eu acho que isso foi o que mais marcou, como eles falavam sobre o passado deles. E aí a gente foi elaborando a entrevista para justamente começar lá do início, para eles lembrarem da infância e puxando eles para a realidade. E é bastante também interessante perceber o quanto ficou para as turmas disso, deles falarem do passado e a partir desse passado também quererem contribuir com alguma coisa na vida dos alunos, falando, e assim, eu acho principalmente das meninas, e eu falo principalmente porque foi assim, sobretudo as idosas falando, meninas, aproveitem o futuro de vocês, estudem bastante, porque a gente não teve essa oportunidade. É claro que também os homens tinham muito isso, porque eles relatavam que eles tinham uma realidade muito ligada na agricultura ou outras atividades afins, mas o quanto eles destacaram para eles a importância de se dedicar mesmo aos estudos e de continuar com isso para que eles tenham cada vez as melhores possibilidades possíveis e que eles possam aproveitar a vida da melhor forma possível e que eles colocaram isso em todos os 3 lares, que eles tenham efetivamente escolhas para serem feitas na vida deles. Então eu acho, a Lara, se quiser complementar, aproveitando que ela está falando, como foi para vocês também, Lara, ouvir essas lições mesmo de vida e poder aproveitar isso, não só agora, mas também a longo prazo no próprio futuro de vocês, né? Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que quando a gente fez essa pergunta de
qual seria um conselho para nós jovens. Eles disseram, tenham escolhas, aproveitem, vocês são jovens, se aventurem. E daí a gente ficou pensando muito nisso, que muitas vezes a gente reclama de muita coisa que a gente tem, muitas oportunidades, e daí eles não tendo essa oportunidade, provavelmente muitos não tiveram essa empurrão dos pais, né? Sim. Que a gente está sendo muito bem acolhido nas nossas famílias, que eles nos ajudam muito. E eu lembro que eles falaram, tenham escolhas, pensem antes de fazer, mas façam com vontade. Daí a nossa turma se emocionou bastante. É aquilo que você chama de choque de gerações, né? Exatamente. Vocês estão numa realidade que eles nunca vivenciaram, nem aqueles que tiveram condições de serem, de terem tido acesso a escolas, ainda assim a realidade é totalmente diferente da que vocês têm hoje. Isso leva muitas dessas pessoas idosas a trazerem essa mensagem de emancipação, que era a palavra que se dizia antigamente, né? Que é essa questão de tenham escolhas. Quem tem escolha hoje é emancipado, né? Não precisa ser tutelado. Posso fazer isso? Não, as pessoas estão escolhendo, né? Não entra aquela questão da dependência excessiva. Luísa, e aí, Luísa? Essa questão de ir colhendo, você fez perguntas, ela também fez entrevista, ela fez perguntas para os idosas? Na segunda visita que a gente fez, foi a da entrevista. E daí a gente montou, né, com as necessidades do nosso lar, claro, as vovozinhas. E teve 2 perguntas que eu acho que foi as que mais impactaram e as que mais tiveram respostas bem diferentes. Essa, como a Lara falou, do conselho para os jovens, que a maior das respostas eram para a gente aproveitar a nossa vida, para a gente estudar, para a gente aproveitar as oportunidades e para a gente, de verdade, assim, aproveitar tudo. Porque muitas vovós contavam que elas não tiveram a oportunidade de estudar, que elas tiveram que casar muito nova. Então, elas não, muitas não puderam nem terminar o colégio. E isso que elas falavam muito para nós, terminem o colégio e estudem. E outra pergunta, que era sobre a diferença da sociedade antigamente para hoje em dia. O que elas viam de diferente, principalmente em questão da mulher, o que elas viam de diferença. E muitas falavam que achavam que hoje em dia elas tinham um pouco mais de voz, onde elas podiam falar mais. Mas também tiveram outras que não sabiam o que responder. E isso para nós foi meio que um choque de realidade. Porque se elas não sabiam o que responder, significa que no passado elas não tinham voz. Então elas não poderiam falar, então elas não conheciam nada. Então eu acho que foi isso também. E outra coisa que eu queria complementar, o que a Lara falou, que na primeira visita que a gente foi, a gente já viu que cada lar estava precisando mais e a gente mobilizou campanhas de doação. Então, por exemplo, na área das vozinhas, elas estavam necessitando mais de leite e a gente mobilizou campanhas de doação por todo o colégio. E todas as mães participaram e ajudaram para a gente poder arrecadar leite e levar na segunda visita. E conseguiram? Sim, conseguimos. E elas ficaram faceiras. Muito. Sabe que isso é muito interessante, não tinham voz e não tinham mesmo. Olha só, tem 3 mulheres aqui, 3 meninas estudantes aqui. Antigamente não tinha isso, era muito comum. Eu conheço uma senhora que queria entrar no convento para estudar. Não que ela quisesse ser freira, mas é que era a maneira que ela via de ter acesso à escola. Sim. E os pais não deixaram. Não, vai trabalhar na roça. Eram 9 ou 10 filhos, alguma coisa assim, porque o conceito era de filhos como mão de obra no interior. Então não podia abrir mão da mão de obra para estudar, não. Vai estudar o mais velho e os outros vão trabalhar na roça. Você não vai acreditar nisso, você já está viajando aí, ó. Mas se você perguntasse para eles, era assim, o mais velho estuda, um estuda e o restante vai trabalhar na roça. O número de filhos era para isso, era para mão de obra. Então por isso que eles olham para vocês e se apaixonam, dizem assim, olha, estuda, filha, aproveita, aquela coisa toda, né, que os pais também dizem muito disso. Mas não tinham voz, principalmente as mulheres não tinham voz. Imagina esse processo todo estarem fazendo tudo isso. Agora, vou voltar com os professores de novo, com a coordenadora, se a senhora quiser falar, sempre pode pedir aqui, tá bem? Sim. Professora Elivelton. Oi.
E para os ouvintes, para os nossos telespectadores também, vocês estão vendo a facilidade com que elas estão se expressando aqui, né? Sabe que isso é muito importante porque e no processo de comunicação, a essência está nisso, na condução, né? Olhar nos olhos das pessoas, fazer com que elas digam algo aqui, porque todas as pessoas que vão ser entrevistadas, meu Deus, o que você vai me perguntar? Fala antes. E a pessoa fica aqui assim, olha, o joelho chega a ficar, porque a pessoa está pensando, leva um choque nessa questão toda. E olha a facilidade com que vocês estão se expressando, e depois de terem vivenciado aquilo de ir perguntar para uma pessoa idosa, de interagir com uma pessoa, né? E isso na comunicação, né, professor? Essa expressão na linguagem, nas formas de expressão da linguagem, usando essas mídias modernas aí, mas acima de tudo na prática. Exatamente. Só o que o senhor ganha com tudo isso. Exatamente. Né? E lá fora, lá na coisa. E é como a gente sempre conversa também entre colegas, a Profibel também está aí, se quiser complementar um pouco no colégio, a gente sempre conversa que a gente tem uma rede de apoio que não se esgota. Né? Como a gente sempre diz, é um projeto dos 9º anos, estamos eu e a Profibel à frente do projeto, mas é tudo pensado a partir deles, e a gente tem uma rede de professores também que nos apoiam, nós temos a coordenação da escola, nós temos a direção, então a gente tenta de vários modos diferentes, justamente fazer com que eles se sintam à vontade, porque a partir, eu acho, desse ponto que eles também conseguem se expressar da melhor forma possível, e é o que a gente faz no colégio. A exemplo do que as meninas estavam conversando sobre as campanhas que eles realizam, cada turma faz uma campanha diferente a partir da demanda que a instituição tem, então vai desde eles passarem pelas salas de aula, mobilizarem as outras turmas, porque daí ou eles têm arrecadação de leite, no caso do lar das vovozinhas, que é bastante frequente, ou eles pedem uma doação para todas as turmas, né? Um valor simbólico que cada aluno, a gente sempre conversa lá, qualquer moedinha que tenha sobrado do lanche que eles possam doar, que eles doem. Então isso também fica a cargo de todas as turmas que se mobilizam, que passam, e não são sempre os mesmos alunos, né? São alunos diferentes que passam nas turmas para conversar com os alunos, para justamente tentar, a partir do projeto, não somente sensibilizar e conscientizar as turmas dos 9º anos, e aí a prof. Alexandra pode também falar um pouco disso, como está impactando na escola também, porque eu acho que todas as turmas estão vendo a importância disso, porque eles participam, porque eles já nos questionam, né, sobre quando eles vão poder participar, né? Então também tem essa vontade, porque vem, eu acho, justamente na prática como isso está fazendo diferença, né? E até nas conversas de vocês no colégio, né, com os colegas que não estão no 9º ano, mas que são amizades, né, que vocês têm dentro do colégio. Então eu acho que é muito bacana, e eu acho que tudo contribui para que cada vez mais eles tenham essa desenvoltura tanto na comunicação quanto na própria vivência fora da escola, como a gente está aqui agora conversando, né? Então, com certeza, é muito, muito importante. Professor Eli, deixa eu só complementar ali que ele colocou. Nós temos, inclusive, falando, né, da escola, do envolvimento da escola, nós temos um grupo de alunos, agora, no final de semana, amanhã e domingo, que está voluntário no Lar das Vovozinhas, na festa do Lar das Vovozinhas. Então, hoje pela manhã, comentando com os alunos menores, que eu estava em outra sala, e aí colocando que os alunos iam, né, fazer esse trabalho voluntário, iam trabalhar na pescaria, né, e na Boca do Palhaço, no Lar das Vovozinhas. E aí já tínhamos alunos pequenos também querendo saber se eles não podiam ser voluntários. Então, essa mobilização deles já, né, o acolhimento deles com o projeto, essa ajuda, porque os colegas, as turmas dos 9º anos, eles têm metas, eles precisam também ajudar o assistencial, né? A gente promove as atividades, que são as atividades de acolhimento, afetivas, mas a gente também tem que cumprir uma meta no assistencial, que é dar uma ajuda. E da onde vem essa ajuda? Vem dos próprios colegas, das famílias. Nós temos as famílias, não podemos esquecer, né, gurias? Ali, ó, nós tivemos a ajuda das famílias para fazer a camiseta, com o patrocínio dos pais,
né? Assim, faltou lugar nas costas da camiseta, né, para colocar os patrocinadores. Então, assim, a gente conseguiu fazer, né, 95 camisetas para eles, para vestir a camiseta do projeto mesmo, né, para fazer as visitas. Então, com a ajuda de todos, né, realmente é um envolvimento da comunidade escolar, das famílias, da escola inteira. E é muito interessante os comentários, né? Porque elas passam desde a educação infantil, que é os pequenininhos de 3, 4, 5 anos, até o ensino médio. E nos pequenos eles imaginam os alunos, os grandes, né? Então os grandes vieram nos visitar e chegam em casa contando, solicitando litro de leite. E na frente da coordenação eles colocaram uma caixa. E é muito interessante os pequenos chegando com a caixinha de leite e dizendo, ó, prof, é lá para os vovozinhos do asilo. Então, eles já entram no clima, né, da importância da solidariedade, do ajudar. Então, essa ida das meninas na sala de aula também é muito importante, porque eles estão dando um exemplo para os menores. Muito grande. Bom, nós vamos fazer um intervalo, 8h15. A inserção da campanha da fraternidade é da passagem de Mateus 14,16, né? Riquíssima essa passagem. E uma das chamadas que tem em referência a essa interpretação também é o que vocês estão suprindo, que não é só uma questão da fome em si, né? Mas a da partilha e da fraternidade. Ou seja, porque como apontei aquelas duas palavras que são da sociologia, o estranhamento e o impacto, o choque de realidade. É porque ela quebra a chamada cultura de indiferença, né? A gente sempre é tentado a dizer que isso não é comigo. Eu não posso curar as dores do mundo. E aí a gente chega e se depara com algo que está sim ao nosso alcance. E aí quebra a diferença. Por isso que vocês se sentem tão gratificadas com a iniciativa, com o projeto, porque você esse íntimo de você se revela melhor. Sim. Quebra uma possibilidade de diferença, sabe? E se sentem parte de um processo que está em movimento. Olha, a gente tem a ver com isso sim. E qual é a contribuição? Mesmo que não seja levar pão, que não seja levar o leite, vocês vão dar visibilidade para que mais pessoas vejam isso. Exatamente. E aí é que quebra essa diferença, porque diz, olha só, gente, vamos ligar a sensibilidade, o olhar para este ambiente. Eu quero que vocês falem depois do intervalo sobre isso. Pelo que eu li aqui no calendário, vocês terminaram as gravações, né? Sim. Agora também essa edição de imagens, a escrita também, né, professor? Exatamente. A escrita, essa questão geográfica também aí, né, da geografia, que é muito importante, a localização geográfica hoje, não só mais a extensão territorial, as localizações territoriais, como essa questão que é a formação da nossa identidade, não é, professora? 20:17, o que tu acha aí? Vamos lá? Toca no intervalo e a gente já volta, tá bem, pessoal? Depois a gente tem mais ainda, a gente já vê acertando, tá muito bom o papo com vocês, que a gente vai passar alguns minutos além daquele que seria até as 20h30, não tem problema para vocês? Então tá bem, a gente já adequa o horário aqui. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você.
Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Imembuí é evolução. 20 horas
e 24 minutos. 20 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação, Lisete Fröhlich. Nosso abraço da Lisete Fröhlich, condutora do programa. Hoje completamos 6 anos. Durante o mês de setembro vamos ter várias referências ao aniversário do programa. Estamos aqui num programa especial hoje com um dos nossos apoiadores, o Colégio Fátima Educação e Humanização. E aqui vocês estão vendo na plenitude os conceitos educação e humanização. Excelente. Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, setembro, 50 anos, CIS Limpa, Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Tinks, pensou tinta, pintou com Tinks, Construtora Jobim. E o Gustavo Jobim, levou no camarote, lá tem camarote do Brasil, levou convidados especiais lá, coloradaço também. Decora detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos em Camobi, mas você pode acessar pelo WhatsApp 3311-7789 de onde estiver, comprar, encomendar que ela entrega para você. O FN Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, na Elvio Basso 1519 e Pampeiro Volkswagen amanhã, direto da Pampeiro, mega oportunidades para carro zero e principalmente para seminovos Premium. Seminovos Premium. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Nossas raízes, abraço para Luciana Paola Camilotti, Rodrigo Silva Jardim, que estiveram ontem aqui junto com a Lisete Fröhlich, voltam na próxima quinta-feira com mais, sempre com uma temática pertinente e atual. E Saúde Protege, medicina do trabalho por completo. Vamos nessa? Então, eu deixei a pergunta pendente aqui, conforme o calendário, né? Vocês estão indo bem, conseguiram cumprir calendário. O pessoal que faz aí pós-graduação tem uma dificuldade de cumprir calendário, cumprir o cronograma. Não é fácil, viu? O pessoal da especialização, do mestrado, doutorado, está lá, faz, apresenta, expõe em julho, agosto, setembro, entrega, avaliação, revisão, e os prazos vão terminando e vão comendo. E vocês, pelo que vi aqui, agosto, terminaram as entrevistas, agora vem contem aí como é que é agora, essa parte do cronograma aí, depois desses meses todos de visitações, o que vem agora? Bom, depois das entrevistas, como cada um tem... Maria Fernanda com a palavra. Isso. Só falei para identificar. Claro, com certeza. Nas turmas, as pessoas fazem grupos de 5 a 6 pessoas e, bom, com as entrevistas já feitas, o Soreli e a Profibel propuseram um trabalho para a gente fazer, que era um trabalho que a gente teria que gravar, um documentário, como elas já falaram. E, bom, teve as perguntas que a gente fez conforme a proposta de cada lar. E uma pergunta que marcou muito pra gente foi: qual foi o seu primeiro amor? Não precisava ser necessariamente uma pessoa, poderia ser algum hábito, algum objeto, algum animal, enfim, qualquer coisa. E eu nunca vou me esquecer de uma idosa que falou que, quando ela era mais nova, ela conheceu um soldado, um militar, que ela era bem mais nova e ele era um pouco mais velho que ela. E ela se apaixonou de verdade por ele. E ela falou que o amor deles era verdadeiro, ela sentia que era verdadeiro. E que marcou muito ele na vida dela, ele marcou muito a vida dela. E ela diz que até hoje ela é apaixonada por ele. E ela espera reencontrar ele algum dia, mas, enfim, a gente não sabe se isso é possível. Olha, isso é possível, sabe que tem vários filmes que mostram aí essa continuidade, para além da vida terrena, espíritos que se reencontram, cumprem uma missão, mas aí é uma outra história. Mas eu queria só me ater na riqueza, na profundidade de ela ter aceitado falar. Tu vê só, né? É uma coisa íntima, pessoal. Ela é uma das que mais se abre assim com a gente. Ela gosta de interagir bastante. Muito bom. Isso aí abre para um outro universo de posições, porque não é só porque seja espírita, porque o que está contido também, na verdade não, na pregação de Jesus Cristo, exatamente. Porque ele diz sempre:
Lá no final, na cruz, ele olha para o lado e diz para os que estão ali crucificados com ele: ainda hoje à noite nos encontraremos na casa do Pai, né? Ou seja, há um outro mundo, há um reino de Deus. Não, é reino de Deus que ele dizia, né? Reino de Deus, isso. Ele pregava o reino de Deus. Que espetáculo, já pensou? Ainda vou me encontrar com ele. Um amor para além deste mundo. Ó, dá até título de filme. Um amor para além deste mundo. Já pensou? Cabe uma redação para ela depois ali. Uma outra pergunta assim, que marcou muito também, que até a gente pensar, a gente esperava uma outra resposta dos idosos, foi o que eles pensam de hoje. O que eles pensam no mundo atual, dos jovens, e, enfim. A Luísa disse que as idosas falaram que gostam dos tempos atuais por elas conseguirem ter mais voz, mas a nossa turma em si esperava que eles falassem que não gostavam de como é hoje. Porque muitos idosos, eles têm opiniões assim diversas, muitos não gostam de como é hoje, não gostam da tecnologia, não gostam dessa dependência em tecnologia, em celular. Mas no nosso lar, eles falaram justamente o contrário. Eles falaram que eles gostam muito de como é hoje em dia, que eles gostariam de ser estilosos como a gente é hoje. Eles gostariam de se vestir como a gente. Eles nos elogiavam bastante, eles elogiavam nosso cabelo, nosso estilo, nossas roupas. Eles eram muito queridos com a gente e eles falaram que eles gostam de como é hoje. Eles gostam que a gente tem acesso a bastante informação. E foi uma resposta bem inesperada da maioria dos idosos. Certo. A mim não me surpreende isso aí, porque eu tenho... A minha filha convive com a avó dela, entende? Então, é um choque de geração. 80 e 10 ela fez agora, né? Então, eu vejo lá e o fascínio da avó dela com relação ao estilo de vida que você tanto que sempre está dizendo, eu queria ter tido essas oportunidades. Então, é uma questão que realmente valoriza. Sim. Muito bom. Valoriza não só o estilo de vida, que seria algo que você esperasse que fosse ser criticado, né? Mas ter as possibilidades de viver, não é, professora? Sim. Porque elas enxergam isso. Vocês estão vivendo, vocês estão com liberdade. Grande parte deles, se fosse ver, eles não tiveram nenhuma liberdade de viver como vocês vivem hoje, né? De se manifestar, de se expressar, professora. E o que é bom, assim, ó, desse contexto que as meninas estão fazendo esses relatos, é que eles já desenvolveram afeto. Então, por isso, eles ficam tão bem nessa conversa, eles fazem esses relatos. Porque na primeira visita, eles chegaram a colocar, será que eles vão responder as perguntas, professora? Será que eles vão? Porque eles praticamente não falaram com a gente. Na verdade, foi eu e o professor Eli que interagimos mais, que puxamos a conversa, porque eles não conseguiram muita coisa na primeira visita, né? Foi uma observação. Daí a gente conseguiu tirar alguma coisa, o que eles gostavam. Na segunda, nas entrevistas, já falaram um pouco mais, né? Daí, para as meninas do lar das vovozinhas, ali os meninos, elas já pediram que elas gostavam de fazer o cabelo, de arrumar a unha. Então, a turma providenciou ali uma manhã das divas, né, Luísa? E foi uma coisa maravilhosa, porque nós tínhamos, assim, ó, os meninos e as meninas atendendo os idosos. Porque as meninas só não deram conta, eram muitas idosas. Foi o dia que nós tivemos a maior interação. Elas gostam muito da beleza, né, do arrumar a unha, elas queriam arrumar o cabelo, né? Então os meninos tiveram que também ali, né, ajudar na parte da esmaltaria, né? E também isso aconteceu no Oscar Pitã, que é o lar misto, né? Enquanto as meninas cuidavam da beleza ali, e os meninos interagiam com os idosos na parte de jogos, né? E no Vila Itagiba, então, como são homens, então eles pediram, eles falaram, né, o que eles mais gostam. Eles gostam de jogos lá, eles têm a parte ali de jogos, eles têm uma cancha de bocha pequena, né, eles gostam de jogar com os meninos, a sinuca ali também, eles interagem bastante com os meninos. E eles pediram agora para setembro um churrasco para eles, né? Então, a gente está preocupado com esse churrasco. E como a gente vai fazer? A festa junina, eles conseguiram levar a festa junina. Vou deixar para eles relatarem a festa junina. Começar com as meninas.
A Luísa é esperta, viu? Alcançou o microfone pra lá. Começa você. A nossa festa E a Lara junina. bem desenvolta. Muito bem, Lara. Bem comunicativa. Nossa festa junina, a gente mobilizou todo o colégio, que a gente foi arrecadar muita coisa. A gente sempre disse, que nem o Prof. Eli falou, o troquinho que sobrou do bar, só uma ajudinha já tá muito bom pra gente. E a gente se juntou em 9º ano, não em turmas separadas. Exato. A gente fez só um grupo, porque é um trabalho do 9º ano. E a gente acabou se envolvendo bastante. A gente fez a pescaria, a gente arrecadou os brindes, a gente fez o cachorro quente, a gente conversou com eles, a gente dançou, a gente se divertiu muito. Luísa, valeu. Bom, então, como a Lara falou, as 3 turmas do 9º ano se juntaram para fazer a festa junina no colégio, primeiro, para poder arrecadar fundos, para a gente poder realizar a festa nos lares. E daí, no lar das vovozinhas, a gente levou cachorro-quente, levou rapadura, levou bebidas, levou a pescaria, a gente fez até sorteio de brindes com elas. E eu acho que foi, assim, de todas as atividades que a gente já fez, as que elas mais gostaram, porque elas dançaram muito, elas aproveitaram, elas se divertiam. E daí elas iam na pescaria, elas já queriam ir de novo. Terminavam a música, dançar, elas perguntavam qual que ia ser a próxima para dançar também. Elas dançavam com vocês, Sim. convidavam vocês para dançar, né? Sim, elas estavam muito animadas, elas cantavam. Eu acho que de todas as visitas, essa com certeza deve ter sido a que mais marcou tanto elas quanto a gente, porque ocorreu muita integração e a gente não tinha nem roteiro para seguir. Era livre, o que elas quisessem fazer, a gente estava lá para fazer com elas. Então, acho que foi uma das visitas que a gente mais pôde interagir. Olha só, muito bem. Eu estava só pesquisando aqui para ver o nome dos personagens do Titanic, mas não vai dar tempo agora de eu procurar aqui. Você lembra que o fim do filme do Titanic, né, a senhora idosa, aquela, né, ela vai lá e devolve para o mar, onde morreu o Leonardo DiCaprio jovem. Quer dizer, quando ela também era jovem, os dois, né, tiveram aquele romance fantástico Rose. do navio. Rose. Hã? O Jack e a Rose. Jack e a Rose, isso, eu estava buscando aqui já para ver, né? E o Jack e a Rose. E ela vai lá, porque ela foi a sobrevivente, e leva escondido, né, o azul ali, Aquele pingente, né? joga para o mar. E ela morre. E o filme termina com ela chegando, ele esperando lá no topo da escadaria, quer dizer, essa senhora não está distante da Rose do filme, né? Essa que você entrevistou, porque ela morre, velhinha, idosa, mas o filme devolve ela num navio em festa, esperando ela. Ei, todo mundo aplaude, chegou ela, venha. E ele está lá, no topo da escada, esperando ela. Chegou, meu amor, né? Muito interessante, viu? Só como ela tá, o sonho dela não está em vão, tem alguma coisa nisso aí. Que diga o diretor do filme, pelo menos, né? E então, pessoal, olha aí, nós vamos ter que... Está excelente. É que as experiências de vocês foram enriquecedoras, né, capazes de preencher o horário. Viram que eu não fiz perguntas aqui? Vocês que estão contando, só conduzir aqui para articular da melhor forma possível. Professor, ele... Excelente, né? Agora o senhor tem que coordenar aí para a escrita com o pessoal. Professora Bel, com Exatamente. Essa coordenação deles montarem, editarem isso aí, onde é que vocês vão apresentar no final agora? Bom, as perspectivas agora futuras são a Profibel, a gente assim se divide e trabalha como a gente pode com as nossas equipes, né? Então, a Profibel agora, o próximo passo é, com a ajuda das turmas, a elaboração desse documentário, né? Como a Profibel colocou. E também, a partir do documentário, nós propomos, né, nas turmas, que os grupos elaborem textos a partir da experiência de cada um deles. Isso, então, são 15 textos que vão compor esse livro que a gente vai fazer, para realmente registrar, para que eles tenham isso também guardado a longo prazo, no futuro mesmo, para ver como foi e o que essa experiência ajudou
na vida deles mesmos, né? Então, o próximo passo agora, no final de toda essa visitação, desse acompanhamento, é esse trabalho de reflexão sobre a prática e para que efetivamente o projeto contribuiu, né, na vida deles, não somente enquanto alunos, mas também enquanto cidadãos, que eu acho muito importante frisar isso também, porque a nossa intenção com o projeto também é preparar eles enquanto cidadãos. Que alunos que a gente vai largar para o mundo? Esses alunos estão preparados? Esses alunos são alunos conscientes? Que tipo de aluno que a gente quer para o futuro também? Porque são eles que vão construir o futuro, né? Então, esses são os nossos próximos passos. Ao final do ano, a gente também está desenvolvendo uma ideia, conversando com os lares, né, Profibel, para ver como fica melhor um encontro geral, então, com essas equipes, com alguns dos idosos que conseguem se deslocar, né, até a escola, para a gente fazer um grande encontro mesmo de todo mundo, né, no final do ano. Não sei se a Profibel quer complementar com alguma coisa. E principalmente porque, viu, professor, ali, essa questão da escrita enriquece muito o processo. Com certeza. Da parte deles, da alunos. Com certeza. Porque ela pode ser descritiva, né? É a oportunidade rara de você gravar, juntar na sua mente, na sua sensibilidade, o que eu vou colocar nas linhas agora. Porque a imagem permite que o entrevistado fale. Agora são vocês que vão ter que dizer da experiência, né? Aqueles olhos cansados, aquela pele enrugada, mas por dentro uma vida pulsante. Olha aí, viu? Então, e é um gesto de autoria. Talvez seja a primeira vez que eles realmente vão se tornar autores de alguma coisa. Disso, né? Sabe? Dessa sensibilidade. Agora é descrever, relatar. Não é relatar, porque relatar é só descrever de lá. É falar de vocês agora, a coisa que viram e impactaram e, né, vão narrar essa experiência, né? Isso aí. E na parte da geografia também, hein, professor? A gente, nós enquanto professores, a gente está assim, até agora, assim, bastante encantados com o envolvimento das turmas. E a gente quer realmente fazer esse fechamento, né? Buscar esses idosos, porque alguns deles, assim, eles não saem, eles não têm uma proposta. É difícil tirá-los, é difícil, mas alguns têm condições, então a gente quer, de fato, fazer para mostrar esse documentário para eles, né? Que eles tenham a oportunidade de ver o material que resultou, então, desse trabalho ao longo do ano. O próprio livro, né? Ou um almoço, um jantar, para fazer o fechamento da atividade, do projeto em si. Fazendo sessão de autógrafos também, dos nossos autores, né? Que é importante. Já é uma outra etapa que também é muito valiosa também, que mexe com essa identidade da autoria. Exato. Dá para a identidade da autoria da questão. Muito obrigado, coordenadora Alexandra Brasil dos Anjos. Acho que vocês estão bem lá também, servidos com esses professores aí, com esses alunos criativos. Assim. Nós gostaríamos de agradecer o espaço, né, concedido a nós e agradecer... Esse espaço é de vocês. Bom, agradecer a escola, porque a escola também acolheu o projeto junto conosco e principalmente os pais e os alunos do 9º ano. Nós percebemos o quanto eles cresceram como pessoas e é isso que a gente quer. Nós queremos que ali fora, na sociedade, eles sejam alunos que vão fazer a diferença. E com certeza já fazem. Já fazem, com essa firmeza que eles apresentaram aqui hoje, muito bem. Obrigado, professora Alexandra Brasil dos Anjos. Obrigado a Luísa Rendutra. Obrigado, Luísa. Obrigado a Lara Stangerlin Arnold. Obrigado. Professor, valeu, viu, professor? Obrigado, a gente que agradece. Elivelton, mas eu já estou chamando Eli também, que o pessoal chama de Mas com certeza, à vontade. Elivelton Assis Kimmel. Obrigado a Maria Fernanda Calegari Alves. Obrigado, Maria Fernanda. Professor Abel, também já apelidei aqui, né? Professora Nós Abel, que agradecemos. Professora Belquis Medianeira Oliveira da Silva, que o Isaías, amigo do seu esposo, né? Ele já disse, ele que está em casa assistindo o programa. Então. A todos da comunidade escolar do Colégio Fátima, excelente, né? Show de bola, Eliezer Victor. Gente, vem o intervalo e depois a gente vai continuar falando agora sobre leitura, leiturização criativa. Depois do intervalo, aqui, um abraço da Lisete Fröhlich para todos vocês. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana da